Fala galera, beleza? Dante Camacho aqui para mais um React de um esporte canino, de uma atividade com cães. E hoje eu vou trazer para vocês aqui um esporte que pouquíssima gente conhece, tá? Eu nem sei se tem um nome em português, mas em inglês é conhecido como karting ou drafting, que são, né, duas palavras diferentes aí que significam a mesma coisa quando a gente está falando de esportes caninos, que é um esporte que na verdade é um esporte baseado em um trabalho específico de um grupo de cães, tá? Eu vou mostrar o vídeo para vocês aqui, um vídeo de demonstração do esporte na França, tá? Eu sei que tem bastante gente nos Estados Unidos também que faz. Eu sei que muitos de vocês vão ficar impressionados, né? E nunca realmente ter ouvido falar disso. Então, vamos lá. Bom, estamos aqui na página da Central Canina francesa, que é, na verdade, a página do tipo um Kennel Club, né? Do principal aí na França. Então, vamos lá, dá uma olhada no que vai rolar aqui. Olha que louco. Talvez alguns de vocês não saibam, mas muitos cães eram usados antigamente, né, especialmente os cães de porte grande, para puxar carroças. Exatamente, como um cavalo faria. Só que em lugares onde os espaços eram menores, ou então feito por pessoas que não tinham condições de ter e manter cavalos. Então eles utilizavam cães. E muitos cães, na verdade, eram utilizados e alguns até criados e selecionados para isso, né? E basicamente esses cães eles puxavam esses carrinhos aí, né, essas carroças, levando mercadorias, né? É muito comum o pessoal falar de levar, por exemplo, leite enquanto as pessoas iam entregar nas casas, ou outras mercadorias, o que quer que seja. E essa tradição, né, de usar os cães para essa finalidade, obviamente foi ficando cada vez menos necessário o trabalho, mas tentaram manter a tradição e criaram esse esporte, né, que eles chamam de karting ou drafting. Aí em francês acho que chama attelage, eu não sei falar, né? Aí essa é a palavra. Uh, mas esse é o esporte e eu vou mostrar para vocês algumas imagens, né, de cães fazendo isso. Vocês viram aqui logo no começo esses dois berneses, né, com o seu guia aqui, ele indicando para os cães para onde eles têm que caminhar ou a velocidade que eles têm que caminhar. São cães muito populares nesse tipo de esporte, os berneses. Agora eu vou mostrar, vai continuar o vídeo mostrando algumas outras imagens de outros cães, outras raças. Aqui esse que vocês estão vendo é um cão d'água português, mas passando com esses carrinhos por obstáculos, que é exatamente isso que seria a competição. Um percurso de obstáculos que o cão tem que fazer puxando o carrinho. Olha que louco, tem até uma gangorra que o cão faz puxando o carrinho. E eu imagino que isso seja difícil com um cão, agora imagina com dois. Ó, desafio talvez de distração. Esse eu achei bem legal, olha só. O cão tem que parar e a pessoa ela tem que controlar ali a situação de fora dessas tiras, né? Daí aqui ela chama o cão para vir mais para frente, daí parar. Ó, andar para trás. Algum de vocês já tentou dar ré em um veículo quando você está rebocando alguma coisa? Um trailer, um carrinho, uma carroça, alguma coisa assim? Se vocês nunca fizeram, vocês não fazem ideia de como é complicado fazer isso, porque é totalmente, não é nem um pouco instintivo, porque quando você vira
para um lado, na verdade, o que está sendo puxado lá atrás vira para o outro. Então é super estranho. Imagina você conseguir fazer isso controlando a movimentação do cachorro para que ele vire para o lado correto. Realmente deve ser bastante difícil isso. Olha isso, tipo, passar 2 rodas em cima do negócio. E eu acho que é exatamente isso, né? Uma simulação de espaços apertados, né? Onde esses cães teriam que continuar executando, né? A tarefa aí, no caso, que era puxar os carrinhos. Como eu falei, Berneses são cães muito populares nisso, porque essa é uma tarefa também que eles faziam originalmente. Então, muitos cães têm um instinto até muito natural, né, quando colocados nessa situação, de querer puxar o carrinho. E eu tenho certeza que muita gente fica meio assim, sem saber o que pensar sobre isso. Porque as pessoas elas têm uma ideia de que os cães com os quais elas convivem hoje sempre foram e viveram desse jeito que eles vivem hoje, né? E não, né? E muitas raças foram criadas para finalidades específicas e daí acho que existe um conflito um pouco moral na cabeça das pessoas. Óbvio que tudo o que se faz com o cão em relação ao esporte é definido pela pessoa. São as pessoas que definem, né? Elas que escolhem o que elas vão fazer e tudo mais. Então, existe uma questão ética que tem que ser levada em consideração, mas no fim das contas, quem define é a pessoa. Agora, independente da atividade que o animal estiver fazendo, óbvio, tem atividades que eles vão gostar mais ou menos de acordo com a personalidade do cão, com algumas características físicas e características genéticas também. Olha, se o cachorro está curtindo o que ele está fazendo, ele aprendeu de uma forma legal e o processo, enquanto ele está fazendo isso, ele está gostando, eu não vejo realmente problema nenhum. Se tiver problema com esse, eu acho que a gente pode estabelecer que deveria ter problema com qualquer outro, né? Já que essa é uma questão simplesmente de percepção nossa do que é bom ou do que é ruim e não necessariamente do cão. Então a gente tem que olhar para o cão. Posso falar? Não. Tá aí o site, né? Central Canine, Comissão Nacional de Educação e Atividades Sinófilas. Então, se forem no site deles, no YouTube, vocês vão ver outros vídeos lá, tem bastante esportes. Pois bem, esse foi o React de hoje. Coloquem aí nos comentários o que vocês acharam. Eu acho bem interessante, por uma questão histórica mesmo, né, de conhecer um pouco mais sobre a função, né, sobre essa atividade que tantos cães executavam. Obviamente eram outros tempos, outras necessidades, mas, digo mais, também eram usados cães para essa história, né, de karting, até para puxar pessoas, tá? E, como eu falei, nos Estados Unidos tem uma certa popularidade até isso ainda, né, do esporte, onde essa carrocinha aí teria um banco para a pessoa atrás e a pessoa vai andando com os cães puxando na frente, um ou mais cães puxando na frente. Então é uma questão que entra num outro âmbito, né, um âmbito cultural, mas que para muitas pessoas é complicado olhar isso e entender, né, e não achar que isso pode estar beirando uma crueldade ou forçando, né, o animal e tudo mais, que a gente associa muito com a questão de cavalo e tudo mais. Então, é algo interessante aí para se pensar. Coloque seu comentário aí, fala o que você acha, né, desse esporte, do karting ou drafting, né, e se é algo que você já tinha visto, e dá sua opinião, se você não conhecia, o que você achou desse esporte. Falou? A gente se vê na próxima, galera. Até mais.